Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um homem cuja coragem, bem na hora da morte, acabou mudando completamente o rumo do cristianismo. Lá no livro de Atos, a gente encontra Estevão, uma figura que, com seu serviço, seu discurso e, por fim, seu sacrifício, não só se definiu, mas ajudou a definir a própria igreja que nascia. E para começar, fica a pergunta que nos joga direto no centro da história. Quem foi a primeira pessoa a morrer por sua fé em Jesus Cristo? Quem foi que estabeleceu esse padrão de coragem que, nossa, inspiraria tanta gente ao longo dos séculos? A resposta é o homem que a gente vai conhecer a fundo agora. Existe um termo para isso, protomártir. A palavra vem lá do grego. Protos significa primeiro e mártiras, bem, é mártir. E no contexto cristão, esse título é todo de Estevão. Ele foi o primeiríssimo de uma longa fila de pessoas que deram o testemunho final da sua fé. Ok, mas para entender a importância de Estevão, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o comecinho de tudo. A igreja em Jerusalém estava crescendo numa velocidade impressionante. E isso, claro, trazia muitas bênçãos, mas também os desafios bem práticos, sabe? Coisas que ninguém esperava. E o problema era bem pé no chão. Na hora de distribuir comida todo dia, as viúvas dos judeus de cultura grega, os chamados helenistas, estavam de alguma forma sendo deixadas de lado. Essa tensão cultural foi, na verdade, a primeira crise interna da igreja e precisava de uma solução. E rápido. E agora, o que é fascinante aqui é ver como a solução para esse problema administrativo deu origem ao que a gente hoje conhece como o serviço dos diáconos. Os apóstolos falaram, olha, escolham aí 7 homens de boa reputação. E entre eles, o primeiro nome da lista, destacado como um homem cheio de fé e do Espírito Santo, era ele, Estevão. Só que a história de Estevão não foi só sobre organizar a distribuição de alimentos. O papel dele foi muito além da administração. Ele era mais do que um gestor. Ele era uma verdadeira força espiritual ali no meio da comunidade. É que o ministério de Estevão tinha, digamos, 2 partes que não se separavam. De um lado, o serviço prático, cuidando de quem precisava. Do outro, um poder espiritual visível. A Bíblia diz que ele era cheio de graça e poder, fazia milagres e pregava com uma sabedoria que simplesmente ninguém conseguia argumentar contra. Para ele, ajudar as pessoas e ter fé era uma coisa só. Bom, com um crescimento tão rápido e uma voz tão poderosa, era quase inevitável que um conflito surgisse. Uma figura como Estevão não ia passar despercebida, né? Mas autoridades religiosas da época logo se sentiram bem, ameaçadas pela mensagem dele. E aqui a gente vê o tamanho do abismo entre a realidade e a acusação. Enquanto Estevão agia com a graça de Deus, os oponentes o acusaram do crime mais grave que um judeu poderia cometer: blasfêmia. Blasfêmia contra a lei, contra o templo, contra tudo que era mais sagrado. A tática deles foi bem suja. Já que não conseguiam ganhar no debate, na argumentação, eles pagaram pessoas para mentir sobre Estevão. Com base nessas mentiras, eles agitaram o povo, prenderam Estevão e o levaram para ser julgado na mais alta corte judaica, o Sinédrio. Então, ali, diante do sumo sacerdote e de todo o conselho, todo mundo esperava que Estevão fosse se defender. Mas o que ele fez foi entregar um dos discursos mais corajosos de toda a Bíblia. Ele não se defendeu. Ele pregou a história da salvação e, no fim, acusou os próprios juízes. A estratégia dele foi genial e ousada. Em vez de falar, eu sou inocente, ele recontou a história de Israel, mas por um ângulo diferente. Não era uma história de glória, mas sim o ciclo de rebeldia, de rejeição aos enviados de Deus. De Abraão, passando por José, Moisés e os profetas, o padrão se repetia. Com essa frase, Estevão simplesmente vira o jogo. O julgamento muda de lado. Ele não é mais o réu, ele se torna o acusador. Ele aponta o dedo e diz que os juízes são só a continuação dessa longa história de resistência a Deus, uma resistência que chegou ao ponto máximo quando mataram o próprio Messias. A reação do Sinédrio foi de pura fúria. O discurso de Estevão selou o destino dele. E agora a gente entra no clímax, o momento mais dramático e trágico da vida dele. Um martírio que, de uma forma impressionante, lembra muito a paixão de Cristo. Bem no momento de maior ódio, enquanto os acusadores rangiam os dentes de raiva, Estevão olhou para cima e teve uma visão celestial. Ver Jesus em pé e não sentado foi um sinal poderoso. Era como se Cristo estivesse se levantando para receber e defender seu servo fiel. Tomados pela raiva,
Os membros do Sinédrio taparam os ouvidos, arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. E é exatamente nesse momento que a história introduz uma figura que ia mudar o mundo. Um jovem chamado Saulo, que não só concordou com a execução, como ficou guardando as roupas dos assassinos. O paralelo aqui é de arrepiar. As últimas palavras de Estevão são um eco perfeito das palavras de Jesus na cruz. Ele entrega o Espírito a Deus e, de um jeito extraordinário, com o seu último suspiro, ele pede perdão para os seus próprios assassinos. Mas esse ato de violência, que tinha a intenção de calar a fé cristã para sempre, acabou tendo o efeito exatamente oposto. A morte de Estevão não foi o fim da história, foi um começo totalmente inesperado. O que aconteceu depois foi uma reação em cadeia com um resultado irônico. O martírio de Estevão deu o pontapé inicial para a primeira grande perseguição contra a igreja. Os cristãos tiveram que fugir de Jerusalém, mas, conforme eles se espalharam, eles levaram a mensagem do evangelho junto, plantando essa semente por toda a Judeia e Samaria. Tem aquela frase famosa de Tertuliano, um antigo escritor cristão: o sangue dos mártires é a semente da igreja. E essa história é a primeira e talvez a mais poderosa prova disso. Aquilo que era para ser a destruição do movimento cristão se tornou o motor da sua expansão pelo mundo. Uma tragédia que abriu as portas para o triunfo do evangelho. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Naquele dia, Saulo assistiu à morte de Estevão. Ele ouviu aquela oração de perdão. É impossível saber o impacto exato daquele momento, mas pensadores como Agostinho sugeriram que a oração de Estevão plantou a semente que mais tarde levaria à conversão do maior apóstolo da igreja. A história de Estevão nos lembra que um ato de fé, mesmo que pareça uma derrota, pode gerar um legado que vai muito, muito além do que a gente consegue imaginar.